Naquela noite fria, o vento soprava como um sussurro ameaçador, enquanto as ruas desertas da pequena cidade pareciam guardar um segredo antigo. 4 amigos, Lucas, Clara, Eduardo e Mariana, decidiram se aventurar além dos limites conhecidos. Eles haviam ouvido boatos sobre um lugar sinistro, escondido na floresta que circundava a cidade. Alguns o chamavam de refúgio, mas outros o apelidaram de o Reduto do Terror. Lucas, o mais destemido do grupo, carregava uma lanterna trêmula que parecia refletir mais a ansiedade de suas mãos do que iluminar o caminho. "Vocês vão mesmo desistir agora? Estamos tão perto", ele disse, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Clara, com sua mochila cheia de equipamentos, olhou para ele com uma mistura de ceticismo e curiosidade. "E se essas histórias forem verdadeiras? Dizem que ninguém que entrou lá saiu para contar." Eduardo bufou, tentando manter o ar de superioridade. "São só histórias para assustar crianças. Não há nada lá além de paredes caindo aos pedaços." Mariana, porém, estava inquieta. Desde que começaram a caminhar pela trilha que levava ao refúgio, ela sentia algo estranho, como se estivessem sendo observados. "Tem certeza de que sabemos para onde estamos indo?" perguntou ela, mas Lucas apenas acenou com a cabeça, confiante. Após uma caminhada que parecia interminável, eles finalmente chegaram ao local. Escondido entre árvores grotescamente retorcidas, o refúgio se revelou, um prédio antigo, de aparência quase viva, como se o tempo tivesse esculpido em sofrimento. Janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando os intrusos, e a fachada rachada exalava um ar de abandono que se mesclava com algo mais sinistro. "E vamos para o próximo parágrafo, mas antes, apenas confere se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdo que vão assustar vocês." "Uau!" disse Clara, com um tom de incredulidade. "Isso parece tirado de um filme de terror." Eduardo riu, mas seu riso soou falso, quase desesperado. "Exatamente. E adivinha? O mocinho aqui vai sobreviver até os créditos finais." Ao se aproximarem da entrada, notaram uma pesada porta de madeira, entreaberta como um convite sombrio. Sobre ela, letras desbotadas formavam o nome do local: Sanatório Esperança. Mariana engoliu em seco. "Sanatório? Esperança? Isso não combina." Dentro do prédio, o ar era pesado, quase sufocante, e o cheiro de mofo invadia os pulmões. Paredes descascadas exibiam mensagens escritas em letras tortas, quase como se tivessem sido rabiscadas por alguém em desespero: "O jogo começa aqui." "Isso é estranho", disse Lucas, iluminando as palavras com a lanterna. Ao fundo, algo chamou a atenção de Eduardo: uma mesa coberta por poeira, onde repousava um envelope vermelho, contrastando com o ambiente sombrio. "O que é isso?" perguntou ele, enquanto se aproximava hesitante. "Não toque nisso!" Mariana exclamou, mas Eduardo já tinha o envelope em mãos. Ao abri-lo, encontrou um pedaço de papel grosso, com palavras escritas em uma caligrafia meticulosa. "Bem-vindos ao refúgio. O jogo começa agora. Sigam as regras ou paguem o preço." A mensagem era acompanhada de um símbolo estranho, um círculo cercado por desenhos que pareciam olhos. "Isso deve ser uma pegadinha", Eduardo disse, tentando rir, mas sua voz vacilou. Lucas, no entanto, parecia intrigado. "E se não for? E se isso for parte da experiência? Um desafio, como em um jogo de escape." De repente, a porta pela qual haviam entrado se fechou com um estrondo ensurdecedor, e as luzes fracas que vinham das janelas começaram a piscar. Clara gritou, e todos correram para tentar abrir a porta. Era inútil. Eles estavam trancados. Então, um som baixo e arrastado ecoou pelos corredores, como passos lentos de algo que estava se aproximando. Mariana agarrou o braço de Lucas, os olhos arregalados. "O que foi isso?" Antes que alguém pudesse responder, uma voz infantil e macabra ecoou pelo prédio. "Vocês entraram no jogo. Boa sorte, se conseguirem sair." Eles perceberam, naquele momento, que o refúgio não era apenas um prédio abandonado. Ele era um convite para algo muito maior, e muito mais perigoso. O medo havia começado a se espalhar entre os 4 amigos, mas o pior estava prestes a começar. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio pesado tomou conta do refúgio. A única luz vinha da lanterna trêmula de Lucas, e suas sombras dançavam nas paredes sujas e desgastadas. Eles estavam presos. Sem saber o que fazer, olharam uns para os outros, o medo refletido nos olhos de todos. Foi Clara quem quebrou o silêncio, sua voz abafada pela tensão. "O que está acontecendo? O que foi aquela voz?"
Eduardo, ainda tentando manter a compostura, falou com um sorriso forçado. Devemos estar em um tipo de armadilha, certo? Não deve ser nada demais. Só mais uma daquelas pegadinhas de terror. Mas Lucas estava cada vez mais sério. Não parece uma pegadinha. Isso é real. Estamos presos aqui. Ele olhou para os lados, tentando encontrar uma explicação, e foi aí que algo chamou sua atenção. No canto da sala, uma velha mesa de madeira estava coberta por uma poeira espessa. Sobre ela, havia uma caixa pequena, com um símbolo estranhamente familiar. Ele se aproximou com cautela e abriu a caixa. Dentro, encontrou um jogo de tabuleiro antigo, envelhecido pelo tempo, mas impecável em sua perfeição. O tabuleiro tinha quadrados cobertos por símbolos que pareciam dançar sob a luz da lanterna, e um único dado, de cor vermelha. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. E compartilhe este vídeo com os seus amigos. Assim você ajuda o canal. A sensação de pavor aumentava, como se o próprio ambiente os estivesse observando. Mariana se aproximou hesitante e leu em voz alta o que estava escrito no tabuleiro. As regras são simples. Cada um de vocês tem um papel a cumprir. Ao final, todos estarão livres, ou nenhum sairá. Clara engoliu em seco. Isso é real? O que isso significa? O silêncio da sala se fez ainda mais profundo quando, de repente, a mesma voz infantil ecoou novamente, agora com uma clareza aterradora. O jogo começa agora. Escolham seu destino e sigam as regras. O erro pode ser fatal. O ar parecia mais denso, o medo tornando-se quase palpável. O dado, como se tivesse vida própria, começou a rolar lentamente pela mesa até parar exatamente em um dos quadrados. Era uma tarefa, diga seu maior medo. Revele sua verdade. Se mentir, o jogo terminará para você. Ninguém se mexeu por um momento. O que eles estavam prestes a fazer? Era um jogo, mas as palavras que a voz dizia, a sensação de estar sendo observado, tudo isso fazia a situação mais estranha e ameaçadora. Eu vou primeiro, disse Lucas, sua voz rouca. Ele não podia deixar o medo dominar. Eu tenho que enfrentar isso de frente. Ele olhou para os outros e disse, com a respiração ofegante, meu maior medo é de falhar. De não ser o suficiente para as pessoas que eu amo. Sempre tenho medo de não ser capaz de proteger ninguém. E é isso. Agora é a vez de vocês. Mariana olhou para ele com uma mistura de alívio e apreensão. Ela sabia que esse jogo não tinha mais volta. Ela podia sentir o perigo crescendo. Era a vez dela. Sem saber o que mais fazer, ela respirou fundo e disse, hesitante, meu maior medo é a escuridão. Não a escuridão das noites, mas a escuridão do que é desconhecido. O medo do que está lá, esperando para nos engolir. Eu tenho medo de que o pior esteja à espreita, e que nunca saberemos quando vai chegar. Agora era a vez de Eduardo, e ele não podia mais esconder a tensão. Eu tenho medo da morte. Não da ideia de morrer, mas de não ser lembrado, de desaparecer e ser esquecido. Tenho medo de que minha vida não tenha significado algum. Ele fez uma pausa, o peso de suas palavras apertando seu peito. Agora é sua vez, Clara. Clara, a mais cética de todos, demorou mais para falar. Ela estava começando a perceber que aquilo não era um simples jogo. Ela não sabia se deveria se entregar ao medo, ou lutar contra ele. Mas, finalmente, disse, eu tenho medo da solidão. O tipo de solidão que arranca pedaços de quem somos e nos deixa apenas com a dor. O medo de ficar sozinha no mundo, sem ninguém para compartilhar as alegrias e as tristezas. Assim que Clara terminou, o tabuleiro brilhou, e a mesma voz macabra soou, agora mais intensa e grave. O primeiro desafio será dado. Preparem-se. O que vocês têm mais medo está prestes a se revelar. Imediatamente, a sala se transformou. O ar ficou mais gelado, e as sombras nas paredes começaram a se mover. Algo parecia se agitar no interior do refúgio. De repente, portas secretas nas paredes começaram a se abrir, e corredores escuros surgiram diante deles, com apenas uma única vela acesa no final de cada caminho. Escolham um caminho. Mas lembrem-se, o que vocês temem mais estará à espera. O jogo estava começando de verdade, e não havia volta. O refúgio, antes um simples prédio abandonado, agora se revelava como uma armadilha, e cada passo que eles dessem era um passo mais fundo na escuridão do desconhecido. Cada corredor, cada decisão, cada revelação traria mais medo e mais desafios, e quem os vencesse poderia ter a chance de escapar. Mas o preço seria alto. O que eles estavam prestes a enfrentar, nenhum deles poderia prever, mas sabiam que suas maiores angústias estavam prestes a se tornar realidade.
Enquanto os 4 amigos se preparavam para seguir em direções diferentes, o ambiente ao redor deles parecia vibrar com uma energia malévola. O refúgio estava vivo, e o jogo estava longe de ser um passatempo. Cada um deles sentiu a ameaça crescente e soube, lá no fundo, que a verdadeira luta pela sobrevivência começa agora. O corredor à frente estava escuro, quase opressor, como se as próprias paredes respirassem em uníssono com os corações acelerados dos amigos. Cada passo que davam ecoava de maneira estranha, reverberando em um ritmo desconcertante, como se o refúgio estivesse vivo e os observasse. Era um lugar que se alimentava dos medos mais profundos e que, agora, estava pronto para testar até o limite da sanidade de cada um deles. Vamos logo, disse Lucas, tentando esconder o medo em sua voz, embora seus olhos estivessem fixos no chão, com o medo de olhar para as sombras nas paredes. Ele se adiantou, e os outros, com os corações batendo descompassados, o seguiram. A cada passo, as sombras pareciam crescer, se esticar, como se a escuridão estivesse se manifestando, ganhando forma. No final do corredor, uma porta velha e enferrujada apareceu, com um brilho estranho emanando de uma fresta na madeira. Era como se algo estivesse esperando por eles do outro lado, como se o próprio lugar soubesse o que aconteceria em seguida. Eduardo, o mais cético do grupo, foi o primeiro a empurrar a porta com força. O barulho de madeira rangendo ecoou pelo espaço vazio, criando uma tensão ainda mais densa. Ao entrar, todos se viram em uma sala completamente diferente. As paredes, antes apodrecidas, agora estavam cobertas por uma tapeçaria intrincada e vermelha, com símbolos antigos e estranhos. No centro da sala, uma mesa de madeira, como uma bancada de ritual, estava iluminada por velas de cera derretida. É aqui, Clara sussurrou. Estamos todos juntos agora. Mas o que fazemos? Antes que qualquer um pudesse responder, uma presença começou a se manifestar. As velas se acenderam sozinhas, e as sombras na sala começaram a dançar de maneira estranha, como se tivessem vida própria. Uma figura sombria surgiu diante deles, uma silhueta em forma humana, mas com os contornos borrados, como se estivesse sendo constantemente distorcida pela escuridão. A figura parecia ter olhos, mas não eram olhos humanos. Eram buracos negros, vazios e profundos, que pareciam engolir qualquer luz ao seu redor. Vocês vieram, então, é hora do primeiro teste, disse a figura com uma voz que parecia vir de dentro de suas próprias mentes, uma voz que não era apenas ouvida, mas sentida em cada célula do corpo. Quem será o primeiro a se confrontar com o que mais teme? A figura continuou, sua presença cada vez mais opressiva. As sombras se esticavam, e parecia que a própria sala estava começando a encolher ao redor deles. Lucas deu um passo à frente, a coragem misturada com o pavor. Ele sabia que, se não fizesse isso, os outros o considerariam fraco. O terror estava em seus olhos, mas ele não podia recuar. Eu vou primeiro. A figura levantou uma mão esquelética, e, no instante seguinte, o chão sob Lucas se abriu, criando uma fenda que engoliu o chão de forma silenciosa e brutal. Ele caiu, não em um abismo, mas em uma cena que parecia ter saído de seus piores pesadelos. Ele se viu em uma sala escura, mas iluminada apenas por uma única luz fraca, no centro de um círculo de espelhos quebrados. O reflexo que ele viu ali não era seu. Era uma versão distorcida de si mesmo. Seus próprios olhos estavam cheios de desespero, mas seu corpo parecia estar em movimento sem seu controle. Lucas viu a si mesmo falando palavras que ele nunca teria coragem de dizer. Eu falhei, sempre falhei. Não sou suficiente. As palavras reverberam na sala, e cada espelho à sua volta refletia uma versão mais sombria de quem ele era, uma versão mais amedrontada, mais vazia. Cada reflexo parecia olhar para ele com julgamento, fazendo-o sentir-se impotente e pequeno. A figura sombria no centro da sala falou novamente, sua voz distorcida, agora como um eco. Este é o reflexo do seu medo. Você se vê como um fracasso, e é isso que o mantém aprisionado. Lucas tentou gritar, mas sua voz foi abafada. Ele estava preso em um ciclo interminável de autojulgamento. O medo que ele tinha de não ser o suficiente, de falhar para aqueles que amava, estava agora tomando forma diante dele. Enquanto Lucas lutava para sair de seu pesadelo, Clara foi empurrada para a próxima sala. Ela viu-se diante de um cenário diferente, mas igualmente aterrorizante. Estava sozinha, em uma sala pequena e claustrofóbica, sem janelas, apenas uma porta que estava selada. Porém, ao olhar para o centro da sala, viu uma criança de cabelos negros e olhos vazios, com uma expressão vazia, quase apática. A criança olhou para Clara, com uma voz fria e quebrada, disse,
você tem medo de ser deixada para trás, não é? A criança se aproximou lentamente, como se fosse parte da própria escuridão. Você tem medo de estar sozinha no mundo, sem ninguém para compartilhar o seu sofrimento. O medo de Clara era real. Ela sempre se sentiu invisível para os outros, como se sua existência fosse apenas uma sombra. E agora, aquele medo estava diante dela, em uma forma física, se aproximando de uma maneira que parecia querer devorá-la. A criança se aproximou, com os olhos penetrantes, e sussurrou: "Você nunca será suficiente para os outros. Eles vão te abandonar." Clara, tomada pelo pavor, tentou lutar contra isso, mas o medo da solidão e do abandono a paralisava. Ela sentiu o peso daquilo a sufocando, como se as paredes da sala a estivesse comprimindo. Para sobreviver, ela teria que enfrentar seu medo mais profundo. Mas era difícil, como se sua própria mente estivesse se rebelando contra ela. Enquanto Clara enfrentava seus próprios demônios, Eduardo e Mariana também estavam lutando contra aparições sombrias que testavam suas próprias fraquezas. O terror físico e psicológico estava à flor da pele, e cada um deles agora sabia que esse jogo não era apenas sobre escapar, era sobre enfrentarem os próprios horrores internos, aqueles que nunca ousaram encarar. Cada escolha que faziam agora poderia significar vida ou morte. E, à medida que os desafios ficavam mais sombrios, a linha entre a realidade e o pesadelo começava a se desfocar, deixando-os à mercê de suas próprias sombras. Mas havia algo mais, algo que se escondia nas profundezas do refúgio. A verdadeira intenção por trás daquele lugar, do jogo, estava prestes a ser revelada. E o preço pela sobrevivência seria mais alto do que qualquer um deles imaginava. Os desafios que enfrentaram, os medos que cada um teve que encarar, estavam longe de ser os maiores horrores daquela noite. Quando, finalmente, os amigos se reuniram novamente, já havia algo estranho no ar, algo que fazia a sala parecer ainda mais escura, mais sufocante, e a tensão entre eles não podia ser ignorada. Todos estavam ofegantes, como se tivesse corrido uma maratona, e suas roupas estavam sujas e rasgadas, mas era o olhar deles, os olhos cheios de medo e desconfiança, que revelavam a verdadeira gravidade da situação. "O que aconteceu com vocês? Todos enfrentaram algo, não é?" perguntou Lucas, sua voz vacilante. Ele estava tentando manter a compostura, mas seus olhos não podiam esconder o terror que sentia. Mariana, visivelmente abatida, se aproximou dele, mas não sabia o que dizer. As palavras pareciam impossíveis de serem ditas, como se a própria verdade tivesse sido dilacerada por aquilo que vivenciaram. Eduardo, o mais cético do grupo, agora estava completamente desmoronado. Ele se sentou em um canto da sala, tremendo. Eu não consigo acreditar no que vi. O que era aquela coisa? O que está acontecendo com a gente?" Ele tentou se acalmar, mas o pânico o dominava. Clara, com os olhos marejados, finalmente se aproximou e, com uma voz quebrada, respondeu: eu vi a criança. Ela disse coisas sobre mim. Sobre o que eu sou. E agora não sei mais se posso confiar em mim mesma. O medo estava, de fato, controlando todos eles. A verdade, ou pelo menos o que achavam ser a verdade, estava consumindo suas mentes. O jogo estava ficando cada vez mais torturante, e suas almas já estavam profundamente marcadas pelas experiências que viveram. Mas, enquanto eles se reuniam, algo aconteceu. A figura sombria, que os havia observado desde o início, apareceu novamente, agora diante deles, com uma presença ainda mais forte, mais opressiva. O ar ficou mais denso, o som da respiração de cada um deles ecoando, amplificado pela sensação de um perigo iminente. Vocês acreditaram que estavam apenas jogando um jogo, não é? A voz da figura não era mais aquela voz vazia, mas algo profundo, como se o próprio peso do universo estivesse impregnado nela. A figura olhou para eles, e seus olhos, agora visíveis e humanos, estavam cheios de um sofrimento que nenhum deles jamais imaginou. Mas a verdadeira questão não é se vocês venceram o jogo, a figura continuou, sua voz reverberando em suas mentes. A verdadeira questão é quem está por trás dele. Quem criou este jogo, quem os trouxe aqui. A figura levantou as mãos, e, no instante seguinte, a sala começou a se transformar. O ar se distorceu, as paredes se contorcem, e a escuridão pareceu ganhar vida própria. Em um piscar de olhos, eles não estavam mais naquele refúgio, estavam em um espaço vazio, uma sala sem fim, onde a única coisa visível era a figura que, agora, parecia humanamente imensa, quase deusa. A figura se revelou como o próprio criador do jogo, mas não da maneira que eles imaginavam. Não era uma entidade maligna ou uma criatura infernal.
Era alguém que eles conheciam. Era um deles. A figura, a presença escura e distorcida, transformou-se em uma pessoa que eles reconheciam. Era seu Pedro. O homem que havia sempre sido gentil com todos eles. O homem que morava na casa ao lado de Clara e sempre os ajudava nas tarefas da vizinhança. A revelação fez com que o chão sob os pés deles tremesse, como se o próprio universo estivesse se desfazendo. Seus olhos se arregalaram de horror, e a realidade começou a se fragmentar. Mas por que, seu Pedro? Por que fazer isso com a gente? Clara gritou, sua voz rasgada pela incredulidade. Seu Pedro, com um sorriso torto e dolorido, respondeu, eu não queria fazer isso, mas foi a única maneira. O que vocês não sabem é que tudo isso, todos esses anos de convivência, as risadas e os bons momentos, tudo foi planejado. Eu precisava de algo mais. Eu precisava da sua essência. O refúgio, o jogo, tudo isso é uma maneira de extrair o que é mais precioso de vocês, o medo, o terror. Ele fez uma pausa, o peso daquelas palavras caindo como uma pedra sobre todos. Eu fui o único que sobreviveu, e foi isso que me trouxe de volta. O preço pela minha sobrevivência foi, vocês. Lucas deu um passo para trás, sua mente não conseguiu processar o que estava ouvindo. Você nos trouxe aqui para fazer o quê? Nos usar? Nos transforma em parte do jogo? Sim, seu Pedro respondeu com um suspiro longo e dolorido. Eu estava morrendo. O refúgio, ele alimenta a alma de quem o conhece. Cada um de vocês foi uma peça fundamental para minha sobrevivência. O medo que vocês sentem, a dor, a angústia, tudo isso alimenta o jogo. E, agora que vocês chegaram tão longe, só restam duas escolhas. A sala se iluminou com uma luz estranha, e as figuras ao redor deles começaram a se distorcer novamente. O tempo parecia estar se esticando, e tudo o que eles sabiam sobre a realidade começou a se desintegrar. Ou vocês se tornam parte do jogo, tornando-se novos criadores, alimentando com os medos dos próximos, ou, vocês me ajudam a escapar deste lugar, e eu finalmente serei livre. Seu Pedro olhou para cada um deles com olhos de desespero. Mas o preço será alto. Nenhum de vocês sairá sem um sacrifício. Ou vocês se tornam parte do jogo, tornando-se novos criadores, alimentando com os medos dos próximos, ou, vocês me ajudam a escapar deste lugar, e eu finalmente serei livre. Seu Pedro olhou para cada um deles com olhos de desespero. Mas o preço será alto. Nenhum de vocês sairá sem um sacrifício. O custo da sobrevivência não era apenas a dor ou o medo, mas o preço de suas almas, de sua humanidade. Eles estavam sendo forçados a escolher entre se tornarem algo que não eram, monstros em um ciclo de terror infinito, ou se perderem para sempre, na escuridão do refúgio, onde seus medos seriam eternamente alimentados. A tensão era palpável. Eles precisavam escolher, mas não havia como voltar atrás. O que estava em jogo não era apenas a vida deles, mas a própria essência de quem eram, e o segredo devastador era este. Todos estavam ligados ao refúgio, todos eram peças do mesmo jogo, e ninguém sairia ileso. Eles haviam descoberto o pior de todos os horrores, o verdadeiro custo da sobrevivência era a perda de si mesmos. E a decisão final estava nas mãos deles. Obrigado por ter assistido até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos que vai arrepiar a todos.